Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou um dos apresentadores do podcast Muito Além do Gesso, o maior podcast de ortopedia do Brasil. E juntamente com André, Noel, Matheus e Bruno, a gente faz aqui essa farofa, a gente fala sobre ortopedia, a gente fala sobre grana, a gente fala sobre carreira, a gente fala sobre o que dá na nossa telha. E no episódio de hoje, a gente resolveu, a gente achou, ou foi achado, por uma pessoa que a gente procurava muito. Em diversos episódios a gente pensou assim, quem são os auditores? Aonde eles vivem? O que eles fazem? O que eles comem? E daí o nosso grande colega, André Arruda, colega ortopedista, procurou a gente e falou assim, eu estou aqui, eu sou um auditor ortopedista. Então, com muito prazer, temos aqui André Arruda para a gente entender melhor da onde veio essa carreira de auditor, o que o auditor faz, como é que funciona o negócio. André, super obrigado por estar aqui com a gente. Se apresenta aí para o pessoal. Beleza, pessoal, boa noite, tudo bem? Obrigado por esse contato, na verdade, pela nossa junção. Já acompanho vocês há algum tempo, então realmente um grande prazer poder fazer esse bate-papo com o Leandro, com o André, com o Bruno, com todos os colegas, com o Noel, poder contar um pouquinho do que aconteceu, como é que cheguei até essa parte de auditoria, por que talvez os nossos amigos, a gente tem tanta raiva dos auditores, o que acontece nesse submundo da auditoria médica. Então, esse acho que é bem legal, uma experiência bem bacana poder dividir isso com vocês também. Na verdade, como o Leandro já adiantou um pouquinho, então, assim, de formação oficial, né? Sou médico ortopedista, fiz a residência na cidade de Curitiba, no Hospital Universitário Cajuru. Na sequência, eu tive uma experiência de um ano fora no Medical Research Fellowship no Instituto AO, em Davos, na Suíça. Fugi um pouquinho da curva, acabei voltando para o Brasil, fiz minha especialização em cirurgia da coluna em Belo Horizonte, com um grupo chamado Vertebral, coordenado pelo Dr. Cristiano Menezes, e continuei atuando lá, nos próximos 5, 6 anos, ainda na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, e dei a sequência lá, realmente, quando eu comecei a entrar nessa parte da auditoria médica e hoje retornando já há quase 2 anos de novo em Curitiba, mantendo minha atuação também com auditoria médica, especificamente na área de ortopedia, e algumas vezes com algumas outras atuações ainda nessa parte um pouco mais regulatória, que acho que é que a gente vai ter um pouquinho mais de foco também. Legal. Pô, André, sensacional. Primeiro, super obrigado. Eu sei que o Leandro já agradeceu, mas assim, obrigado de verdade. E eu acho que é muito bom a gente conversar para realmente entender o que o auditor faz, né? A gente brincando aqui, lógico, de maneira super esportiva, né? O auditor, ele é visto quase como um adversário, muitas vezes. Ele é tido como uma pessoa com uma formação não tão legal, e você vê que sua formação é espetacular, e a gente não sabe exatamente o que o auditor faz. Assim, então, o auditor acorda, toma café, vai lá, bloqueia todas as cirurgias, joga elas 15 dias para frente, briga com todo mundo e vai para casa. Lógico, estou brincando, mas conta pra gente como é que é o dia a dia, como que é o seu trabalho? Certo, André. É lógico que existem algumas variações, e eu sempre gosto de deixar bem claro que eu sou, sim, médico auditor, mas eu não deixei a assistência. Eu acho que esse é um ponto bem importante para a gente colocar. Um colega, um médico, para ser um bom auditor, ele precisa ter uma boa vivência, ele precisa ter noção do que acontece na prática. Não adianta muito, eu não consigo realizar uma auditoria de uma qualidade técnica boa se eu não tenho uma noção real do que acontece do meu computador para fora, da minha guia, do meu sistema para fora. Então, eu preciso realmente entender, ou se eu não conhecer, eu preciso saber as vias de como eu faço para conhecer um material, um procedimento, uma técnica cirúrgica, que muitas vezes realmente é quase impossível que a gente conheça tudo, mas eu preciso saber o caminho para entender, para fazer. Basicamente, entendendo um pouquinho melhor a rotina do auditor. A auditoria, ela não deixa de ser um trabalho técnico, ele é um trabalho escritório, computador, sentar atrás de uma tela. A gente tem bastante possibilidade, isso aumentou bastante após essa pandemia, de trabalhar de modo remoto, o que muitas vezes acaba sendo, sim, uma vantagem. Existe uma flexibilidade de horário na maioria das empresas ou operadoras que contratam os médicos auditores, até porque entendem que muitas vezes não é uma dedicação exclusiva, então a gente tem outras atividades, e isso é mais um dos pontos positivos nessa atuação.
E o que é requerido do médico auditor é que ele entenda basicamente de legislação em saúde. Existe esse papel quanto à regulação de questões, basicamente, se a gente está falando de convênios de saúde privada, saúde suplementar de ANS, ou se a gente está falando de auditoria em sistema público de saúde SUS, das regras do SUS, que também são aplicáveis e também são válidas dentro de auditoria. Para a gente começar a conversa, existe mais de um tipo de auditoria. A auditoria que talvez, quando a gente se coloca na assistência, em quem pede a cirurgia, quem pede a placa, o parafuso, o material da artroscopia, o parafuso da coluna, etc., o que ele mais vai brigar é com um médico que faz auditoria prospectiva, antes de acontecer o procedimento, que normalmente é o maior volume da auditoria médica. Basicamente, o que chega para o médico auditor é um papel ou um sistema, uma tela, que vem as codificações de procedimentos e os materiais, que é o que a gente comenta como OPME, órteses, próteses e materiais especiais. Vai variar muito de acordo com quem paga por essa auditoria, qual é o convênio, se é o SUS, se é o grupo, se é uma saúde suplementar, assim, se é uma autogestão, são várias modalidades de saúde suplementar que muitas vezes têm suas regras próprias. Mas, basicamente, a função do auditor é olhar, aquilo ali faz sentido, aqueles códigos, aqueles procedimentos e aqueles materiais batem com o que eu tenho de informação na guia. Eu posso contar com um relatório médico, eu posso contar com um laudo de exame, eu posso contar com um registro de e-mail, com uma ligação gravada, desde que faça sentido técnico, eu indico, ok, está tudo bem. E o contrário também, eu tenho esse papel como médico auditor de falar, olha, você pediu uma cirurgia, André. Não, a tua fratura, poxa, você pediu 10 placas, mas você tem uma fratura de tíbia. Então, André, me desculpa, mas você vai ter O uma André gosta de autorização 10 de uma placas que eu placa sei, só, viu? viu? O André gosta de 10 É. placas. Eu vou E aí, Mas é dedurar aqui. porque, André, eu mas coloco. vamos, Oi, vamos, vamos esquentar o papo aqui, vai. Você vamos está ver. aqui, é um assunto Tá quente muito esse, né? mamão Tá com muito açúcar, frio, tá muita né? amizade, né? Sempre com Curitiba tá respeito, né? frio, viu? Não, em São Paulo Curitiba também tá. sempre dá frio. Tá sempre frio. Em São Paulo também tá frio, mas quando a gente É fala de verdade. remuneração, de código, tabela TUSA aí, uma Perfeito. especialidade do André, né? Que inclusive da última podcast confundiu, mas enfim, tem uma lenda aí que diz que os auditores eles são remunerados, né? Pelo trabalho, talvez Já sei por. o que vai ver, Noel. Manda bala. Ah, peraí, pô, peraí, Não, pô. Então completa vamos aí, lá, vamos ver se então eu tô vamos lá. certo. Então, ó, você é literalmente assertivo aqui. Eu vou fazer uma cirurgia de joelho, tá? Então eu vou Bora. fazer uma meniscectomia, então você paga por isso, né? Uma vez que eu vou lá mexer no menisco, eu vou fazer uma osteocondroplastia. Então eu vou ser pago por 2 códigos. Reza a lenda que os auditores, eles são remunerados pelos códigos que eles conseguem bloquear. Uhum. Isso faz sentido? Não faz sentido? É uma lenda urbana ou tem um fundo de verdade? Não, eu posso te colocar isso de vivência, tá? Então, realmente já é 2 pontos: vivência, experiência e legislação. A gente é eticamente proibido, código de ética médica, que o médico auditor seja remunerado baseado nas negativas ou nas glosas. Então, não, é realmente uma lenda urbana. Na maioria dos casos, os Legal. médicos auditores, eles têm um contrato definido, inclusive, como muda muito quanto aos contratos da área médica, o médico auditor, muitas vezes, ele é contratado pessoa física, CLT, com salário fechado, e aí benefícios trabalhistas, etc., que não são tão inerentes à carreira médica, que normalmente é autônomo, ou por sociedades, ou pessoa jurídica, mas realmente o pacote de remuneração, o quanto que a gente recebe como auditoria, ele é fechado. Eu nunca, até hoje, espero que isso não aconteça, nunca fui cobrado por taxa ou por índice de negativa ou por glosa. Acredito sim que isso seja um indicador de qualidade de auditoria, porque isso é importante, inclusive para as operadoras terem uma noção de quanto que elas realmente fazem de glosa, de quanto que ela, porcentagem ou valor absoluto, que ela precisa fazer algum tipo de adequação, mas que isso seja remetido, talvez, à auditoria médica, até hoje eu nunca vi acontecer. Espero que não aconteça. Então, para a gente bater o martelo,
faz a tua cirurgia do menisco, faz tua osteocondroplastia, tá tudo certo e ninguém precisa brigar por essas coisas. Se vocês deixarem, eu vou Tá fazer. autorizado. Entendeu? Mas aí como é? Tudo Depois eu te autorizado. mando no privado aí algumas que Manda o seu estão relatório, dando. escreve lá certinho, tá tudo tranquilo. Boa. Boa, já matamos uma lenda urbana, então, aqui no MAG. Gostei. Isso, Já não temos o tem, primeiro não corte tem. aí, pessoal. E falando sério, tá? É código de ética. Então, se infelizmente, em algum momento, algum colega estiver passando por esse tipo de pressão, um colega auditor do submundo da auditoria tivesse, não, você precisa glosar, você tem que negar, porque senão a gente vai descontar do teu salário. Isso não faz sentido. Ele pode, inclusive, Perfeito. reverter esse tipo de pressão baseado em código do CFM, Código de Ética Médica, não pode ser remunerado baseado em negativo ou glosa. Depois, se vier ao caso, eu coloco essa diferença, tá? Quando a gente está falando da auditoria desse tipo que o Noel comentou, aí eu vou fazer a cirurgia, coloco o cadastro, eu não faço glosa. Noel, eu não posso mudar a sua guia. Eu posso te falar, Noel, eu não concordo com isso, não concordo com isso. Você concorda em mudar? Se você não concordar, eu não posso trocar. Mas Isso daí, na verdade, vai para uma segunda pessoa, não é assim? Vai para uma junta, sei lá, não sei os nomes técnicos. Tem uma sequência aí um pouquinho mais chatinha, no sentido burocrático, mas é vedado ao médico auditor. Inclusive, vários colegas já fazem o seu relatório técnico e para ele tentar já falar, olha, autoriza isso daí. Ele já coloca todos os artigos, todos os itens dos códigos e diferentes códigos que se aplicam e falam que realmente é vedado ao médico auditor alterar material, alterar procedimento. Existem outros métodos que isso pode acabar acontecendo, mas o médico auditor, no caso eu, médico ortopedista, que pega a sua guia, eu não posso mudar, a não ser que você concorde com aquela alteração. E que outros a gente métodos, tem o desenrolar. Métodos são esses? A operadora pode não autorizar o material, por exemplo? Pode. Existem regras próprias da operadora, que dependendo da operadora, quando você entra ou cadastra como cooperado, como membro do corpo clínico, enfim, como participante, você se sujeita às regras dela, e ela pode fazer algumas regras específicas quanto a isso, que talvez na hora que você assinou o contrato, que você deu ok, você só foi, e talvez se algum dia você precisar voltar, você vai ver que você concordou com aquilo. Esse é um ponto. E o segundo ponto que eu posso trazer um pouquinho mais para o meu dia a dia. Eu olho a guia, eu vejo lá, opa, eu tenho uma divergência. Noel, eu não concordo com isso. Então, eu vou te retornar a guia como uma divergência. Eu discordo do código tal. Eu posso sugerir algum outro código. Eu discordo do material tal. Eu posso sugerir um outro material. E ela volta para você. Você tem duas opções. Você pode falar, tá bom, André, eu concordo com as suas sugestões. Vamos encerrar nessa. Pode trocar. Aí sim, a gente pode trocar a sua guia porque você deu a sua concordância. A segunda opção é que você fale, não, eu quero esse código porque eu vou fazer isso, você talvez não entendeu que eu vou fazer isso, e eu quero esse material porque eu preciso desse material. Sou eu que vou operar o paciente, não é o auditor que está atrás da tela que vai estar dentro da cirurgia. E eu concordo com você. E aí a guia volta desse jeito. Você fala, não vou tolerar esse tipo de sugestão, não faz sentido. Aí sim, como o Leandro comentou um pouquinho, a gente vai ter que ir por uma terceira opinião. A primeira opinião é a sua, de quem está pedindo. A segunda opinião é a minha, de quem é o médico auditor. E a terceira opinião, ou processo de junta médica, é o que a gente vai chegar aí no próximo desenrolar, que é como se fosse um embate. Eu dou a minha visão, você dá a sua visão, e a operadora, quem está contratando todo esse serviço e quem vai pagar por isso tudo, ela paga para uma terceira opinião, para um terceiro colega emitir um parecer final. Aquilo ali realmente vai ser o ponto final de decisão. Ele pode ser favorável a você, que é quem está pedindo, ele pode ser favorável a mim, que sou o auditor, ou ele pode ter uma opinião intermediária, mas ele tem que deixar bem claro. Eu sou favorável a isso, eu sou desfavorável a isso por causa disso, e aí sim, aí encerra. A gente não tem mais nenhuma contra-argumentação, uma quarta etapa, realmente ali a gente finaliza a situação. Interessante, bem legal. A pergunta que eu queria fazer, André, imagino que talvez deve mudar de operadora para operadora, mas assim, toda cirurgia, todo procedimento passa para um auditor, ou de repente tem cirurgias que às vezes, sei lá, alguém burocrático ou uma enfermeira já autorizam. E a segunda pergunta que eu tenho é, você, hoje em dia, não sei, ou em geral, só faz auditoria de cirurgias de coluna,
Assim, a ortopedia é muito... eu não sabia, entendeu? Tipo, é difícil você fazer de trauma, de joelho, de quadril. Como Sim, funciona isso sim, daí? sim. Então, vamos lá, as duas perguntas, Sandro, bem bacana, assim. Primeira coisa, que existe e varia de operadora para operadora, talvez vocês também que estão na assistência sintam bastante disso. O André, que tem bastante da gestão, entenda mais ainda. Existem diversos pacotes, diversos contratos, diversos acordos, que muitas vezes realmente minimizam a necessidade de um trabalho físico e até porque não teria gente para analisar realmente todas as guias. Existe basicamente um limite de corte. Normalmente esse corte é baseado em alguns custos, em algumas análises de custo. E existe realmente alguns modelos, hoje até mesmo com aplicação de inteligência artificial, que está bastante forte nesses modelos de auditoria médica, para o sistema entender que talvez aquele conjunto de codificações, aquele conjunto de materiais, não faça sentido passar por uma auditoria física, contratar um médico auditor para avaliar aquele volume de guias tão importante, tão grande. Então, ele tem duas opções e isso acontece. Uma, ele tira da auditoria física e já autoriza direto. Como? Autoriza. Cai no sistema, já autorizou, não tem porquê vivência, né? Cisto sinovial, a gente tem um código de ressecção de cisto sinovial, é um código que não é de alta complexidade, que não exige material, que tem uma diária talvez hospitalar única. Por que ele vai passar para um médico auditor ficar quebrando a cabeça, perder tempo, gastar prazo, aumentar custo? Não, a operadora fala, está autorizado. E aí a segunda opção é que ele autorize, mas que ele jogue para outro tipo de auditoria, que é a auditoria final. E aí eu já trago a resposta da tua segunda pergunta. Auditoria de contas. A auditoria de contas, na maioria das vezes, ela sim é feita por outros profissionais da saúde. Na maioria das vezes, enfermeiros auditores. Existe alguma coordenação, dependendo da operadora, ainda de alguns médicos, não necessariamente especialistas, mas que tem basicamente é o seguinte, eu pego a conta do paciente, o hospital junta tudo que ele gastou, tudo que ele fez de cirurgia, internação, etc., e eu pego o prontuário, eu pego os documentos dele. Eu vejo se uma coisa casa com a outra. Ali, sim, ali eu tenho possibilidade de glosa. Se eu vi que você, lá no comecinho, você tinha pedido um material a mais que você não utilizou, um procedimento a mais que você não fez, o enfermeiro auditor, que na maioria das vezes é enfermeiro, ele vai glosar. Ele vai falar, não tem direito. E aí não tem recurso. Existe o recurso de glosa, mas é uma coisa que na prática quase ninguém faz. Então, ali é meio que ponto final. Você nem fica muito sabendo, muitas vezes é um acordo entre o hospital e a operadora, o médico fica ali no meio do caminho, até perde algumas coisas, tanta cirurgia que faz, já está em outro lugar, já foi para a próxima, demora 3 meses para pagar, então, assim, já foi, já era. Quando eu estou na prospectiva, eu olho a sua guia lá no começo, eu indico adequação ou negativa, mas eu não faço glosa, porque glosa é só lá no final. Então, muitas vezes, sim, essa auditoria médica inicial é por médico, costuma ter algumas especialidades que são mais requisitadas ou que tem mais volume, e afinal de contas, muitas vezes são por outros profissionais de saúde e são primeiros auditores. Na prática, eu audito ortopedia geral, existe uma predileção, uma prevalência das cirurgias de coluna, até porque são de custo de material um pouco mais elevado, tem mais parafuso, tem mais barra, tem mais cage, tem monitorização, tem umas coisas que são um pouquinho, deixa o cabelo um pouco mais em pé por questões de custos, e aí a gente pega bastante coisa da neuro também. Muitas vezes a gente não conta na equipe com um médico auditor da neurocirurgia, muitos procedimentos neurocirúrgicos, até mesmo não de cirurgia de coluna, vem para o médico ortopedista, é uma briga, mas vem. E a gente não entende e a gente quebra muita cabeça, busca artigo, busca informação, busca técnicas cirúrgicas de outras áreas para poder auditar. E uma que talvez os amigos se assustem, mas é uma prática também bem complicada e que cai para a gente. Bucomaxilofacial. Então, assim, eles têm essa prerrogativa de pedir as cirurgias, de ter o porte hospitalar, de fazer os procedimentos com internação, com diária, e as guias vêm para a auditoria médica também por custo. E a gente não conta com auditor odontólogo ou cirurgião bucomaxilofacial, ou até algumas vezes tem otorrinos que não faz esse tipo de cirurgia. Eles olham assim, tem osso, ele vai cortar o osso, então vai para o ortopedista. O ortopedista entende de osso. E aí a gente audita as guias de bucomaxilofacial, que normalmente é uma grande dificuldade. O que acontece? Acho que a maioria já sabe, né?
o médico auditor não é uma especialidade médica. Ele pode, inclusive, ele não tem essa obrigatoriedade, tá? Se vocês me perguntarem, André, como é que você chegou na auditoria? Depois eu conto um pouquinho melhor aí a prática. Mas, você fez uma pós-graduação em auditoria? Especificamente não. Eu fiz um curso superior de gestão hospitalar que tinha a matéria de auditoria médica. Então, a gente tem noções de ANS, a gente tem noções de regulações, mas especificamente o médico auditor ele não registra especialidade em CRM. E basicamente o que a maioria das operadoras pedem é que o médico auditor ele saiba tecnicamente com o que ele está lidando. Então, até como você comentou, eu não faço cirurgia de joelho, eu não faço cirurgia de quadril, mas eu tenho que ter essa base de formação e principalmente tenho que saber onde buscar. Eu tenho que saber nível de evidência, eu tenho que discutir medicina baseada em evidências. Hoje mais eu tenho que discutir real world evidence, conceitos um pouco mais modernos de custo-efetividade. Se eu não tiver esses conceitos, eu não vou conseguir cumprir um bom papel de auditor para a operadora que me contrata. E aí sim, se eu tenho essa base, aí eu já consigo jogar um pouquinho diferente. A minha argumentação com o meu colega já é um pouco mais substancial. Eu já chego assim, ó, Leandro, não vai dar, me desculpa, mas eu tenho uma evidência científica de nível tal, baseado em tal coisa, que me garante que isso que você está pedindo não faz sentido. Aí você fala, não, mas eu não concordo. Tá bom, vamos para a terceira opinião, não tem jeito. Mas é uma coisa que eu, como auditor, tenho esse papel. Eu preciso fazer isso, senão não faz sentido. André, eu vou fazer duas perguntas, mas somando duas informações, tá? Beleza. O auditor acrescenta códigos, então ele pega ali um relatório, sei lá, o médico vai fazer uma pseudartrose, ele pediu o código de pseudartrose, ele falou que ele vai tirar enxerto da bacia. Ele falou, não, eu estou vendo que o médico esqueceu de colocar o código de enxerto. Ele acrescenta códigos para o médico? Ai, Xará, isso aí você me pegou. Sabe aquela... A gente não pode jogar o jogo contrário? Então, não posso jogar no outro time. O médico ou o profissional de saúde que fizer a auditoria de contas, ele pode sugerir acréscimo. A prospectiva, a primeira, que eu mais faço, não. Algumas vezes eu vejo isso na guia, sabe? Poxa, mas ele colocou no relatório, exatamente como você disse, que ele vai... Esqueceu de colocar. Ele vai acessar o ilíaco, ele vai tirar o enxerto, ele vai fazer o processo, e ele não pôs o código de retirada de enxerto, ele poderia. Sabe assim, quem paga o meu salário é a operadora. E então eu não posso colocar contra a operadora. Você como médico, se você lembrar depois, você pode pedir uma complementar a qualquer momento. Você tem essa prerrogativa de realmente, não, olha, eu esqueci, eu fiz ou vou fazer essa etapa a mais referente àquela outra guia que está finalizada. Você pode, mas normalmente, ou 99,9% das vezes, o médico auditor não vai colocar acréscimo. Ele pode até sugerir alguma troca, alguma adequação ou retirada, mas acréscimo, não. Tá. Agora eu vou complementar minha pergunta para uma outra, talvez seja uma das outras lendas urbanas ou não, tá? Assim, que vai envolver duas situações. A gente se conheceu na Suíça, em Davos, foi super bacana, onde a gente estava estudando meios modernos para fazer cirurgias. Perfeito. E algumas vezes eu solicito um material que só existe um, ou pelo menos só existe um que eu conheça. Já sei. Fora isso, sim, mas eu acho que ela... E outra situação, mesmo existindo 2 ou 3, talvez eu só esteja acostumado com... E aqui eu vou dar um outro exemplo, né? Não é porque eu sei dirigir que se eu pego um carro que não é o meu, eu consigo me virar também, e talvez isso possa influenciar. E algumas vezes eu vejo aquela coisa que você tem que colocar 3 opções. Sim. Ou não existe, ou as outras duas talvez não sejam tão boas quanto, ou eu não seja tão bom quanto para o meu paciente usando outras opções. É verdade isso? Não é? Como é que é essa história? Como é que funciona, né, André? Realmente, existe uma resolução normativa da ANS, então a gente está falando da saúde suplementar, das operadoras de saúde, que lhes resguarda ou compete a elas solicitar 3 diferentes orçamentos ou 3 diferentes fabricantes com características técnicas semelhantes do cadastro daquele material na Anvisa. Explicando, poxa, o André quer usar a placa daquela marca, porque ele conhece, porque ele sabe que é melhor e assim por diante.
ele pode pedir a placa daquela marca, mas na guia que ele cadastra na operadora, ele tem que colocar duas outras marcas. André, se não existe, você pode me argumentar muito bem num relatório, anexar, seja por e-mail, seja por uma carta que você tira uma foto, que você põe no processo junto, dizendo, olha, desconheço qualquer outro fabricante com as mesmas especificações técnicas. Aí é papel da operadora te falar, mas eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse. E ela te retorna. No melhor dos mundos, no melhor dos cenários, deveria ter esse tipo de transação. Ó, vai para lá com essa informação, voltou para cá com essa informação, volta para a gente. Você pode falar, mas eu não conheço, eu sei que é ruim, não tem a mesma característica na Anvisa, aqui uma tem um furo de tal tamanho, a outra difere 3 milímetros, e para mim isso faz toda a diferença para o resultado final do paciente. É de bom tom ou é de bom senso que o médico auditor concorde quando tem uma boa justificativa com o solicitante. Isso normalmente acontece, a gente espera pelo menos que aconteça na maioria dos casos. Então, existem sim vários materiais, OPMS, que é de fabricante único ou de especificidade única, tamanho, modelo, material, combinação. Então, o médico auditor tem essa responsabilidade de fazer uma análise crítica. A gente conta muito com o apoio ou de colegas farmacêuticos ou de enfermeiros especialistas em OPME, que fazem esse meio de campo entre fornecedores, distribuidores e os prestadores, que são os hospitais, que realmente fazem a compra, que recebem, que tratam esse material. E a gente faz essa intermediação quando eu recebo. Então, eu recebi lá o pedido do André, eu não sei se aquele material é único, eu converso com o farmacêutico ou com o enfermeiro editor do setor. Falo, olha, eu recebi essa placa, esse pedido de placa. Eu não conheço, ele me afirmou que é marca única, que só tem essa opção. Você dá uma olhada, por favor, no registro da Anvisa, se tem algum similar, se vocês têm histórico de alguma outra marca que talvez era parecido, porque aí depois que ele faz esse levantamento, ele geralmente já tem isso bem registrado, bem certinho, eu te retorno. Eu falo, André, olha, realmente, eu tenho outros 2 fornecedores, me foi colocado aqui que eu tenho duas outras opções. E aí, vamos supor que nessas 2 opções, uma delas é metade do preço. Aí eu te falo, André, ó, eu tenho uma opção aqui que é metade do preço. Você concorda com ela? Aí você vai ter a possibilidade de retorno. Não concordo. O que é o importantíssimo? Dica aqui do submundo da auditoria. Explica o porquê você não concorda. Explica porque tecnicamente aquilo não te faz sentido. Eu te ofereço uma outra placa que eu te falo que é igual, porque no registro é igual, na Anvisa está igual. Mas você pode falar, olha, o instrumental é diferente, o jeito com que eu lido é diferente, essa parte técnica que não está na técnica, na brochura, no caderno, é diferente. Isso impacta no resultado do paciente. Quando você retorna com essas informações técnicas para o auditor médico, tem toda a tendência que a gente faça assim, uma exceção ou uma concessão àquele primeiro material que você falou que realmente é o que você precisa, o que você gostaria de trabalhar. Esse é um ponto que acho que precisa ficar bem claro. Então, assim, o médico auditor, desde que tenha um embasamento técnico de quem está pedindo, a nossa tendência é ser favorável a quem está atendendo o paciente. A ideia não deixa de ser a mesma de realmente propiciar ou oferecer um resultado interessante, até porque, se a gente pensar em médio e longo prazo, a todas as operadoras, a todos os pacientes, é interessante que o paciente fique bem, é interessante que o paciente não crie mais confusão e gere demandas judiciais, porque isso é ruim para todos, né? Então, se realmente a gente tem um embasamento, normalmente a gente fala autorizado como concessão. É uma concessão porque aquilo não é uma regra, mas faz todo o sentido, está muito bem embasado e ponto final. Algumas André, Oi, desculpa, só porque é no mesmo tema. E se eu não souber usar? Ai. Não, eu estou dando um exemplo. Não, eu vou dar um exemplo, tá? É muito mais no mundo do Leandro, mas assim, as próteses, elas podem ser parecidas como o produto final, mas o instrumental Perfeito. varia muito. Se eu não tiver aquele treino específico, olha, pode até ser igual, mas eu nunca fiz. Perfeito. Isso funciona? Funciona. Em casos de concessão também. A ideia é semelhante. O que talvez precisaria, vamos colocar nesse contexto mesmo. O Leandro, vamos trazer ele aqui para o jogo. O Leandro quer fazer aquela prótese porque é a que ele conhece, a que ele tem, e ela não é cadastrada naquela operadora. Não tem.
mas ele precisa dela, e o paciente é daquela operadora, e ele quer utilizar porque é que ele sabe. Se a operadora não oferecer, e ela não vai oferecer, tá? Um treinamento dos outros modelos, das outras marcas, deixa que o Leandro liga para mim e fala, André, eu preciso disso, eu sei dessa, a diferença de preço, pelo que eu sei, não é tão absurda. Vocês conseguem fazer uma concessão? Normalmente eu tenho um gerente médico, isso acontece, tá? Eu tenho um ou dois níveis acima do médico auditor, que eu levo até ele essa informação. Olha, o doutor Leandro está pedindo essa combinação, ele só tem a técnica, ele conhece essa marca, as outras ele nunca trabalhou, ele realmente acredita que isso vai ser ruim para o paciente se a gente oferecer a outra. Eu já faço aquele jogo, a diferença de preço não é tão grande, a gente poderia talvez nessa situação autorizar e para as próximas a gente já faz uma negociação que o fornecedor talvez possa apresentar o material para ele previamente, oferecer algum tipo de treinamento, isso cabe ao médico auditor. E normalmente a coisa funciona nesse meio de campo, que eu possa defender o colega para que ele realmente utilize o material. Exceções do tipo assim, eu tenho uma similaridade que um custa 10, outro custa 100. É difícil que o auditor consiga realmente direcionar para aquela que custa 100, sendo que tecnicamente elas são similares. Eu tenho que ter uma situação de muita exceção para conseguir argumentar em cima. Mas quando realmente a questão de custo chega perto, ou a gente tem uma situação um pouco mais extrema, a gente imagina, pelo menos, que os amigos auditores façam esse meio de campo favorável, não só para quem está pedindo, mas para o paciente. Até porque, assim, a operadora, ela precisa que a cirurgia seja realizada. Ela não pode deixar o paciente na mão e falar assim, não vou oferecer, o Leandro não vai fazer, ninguém mais vai fazer, e fica lá o paciente. Então, alguma coisa tem que ser feita. É muito mais interessante que ela consiga chegar a um meio termo. E Sabe, normalmente André? é concessão. André Arruda, espero que os Oi. ouvintes do MAG estejam aqui no caderninho anotando o que você está falando, porque eu estou, tá? Eu estou anotando aqui, Ixi, salvando os depois meus você vai conversar favoritos comigo, né? aqui. Depois eu vou te falar. Mas eu queria fazer uma pergunta filosófica aqui para você Vamos lá. agora. Você falou aqui que basicamente são times diferentes, né? Você falou que, poxa, quem me Certo. contrata é a operadora, então eu preciso pensar no meu time, por isso que eu não penso num código. Eu prefiro, em vez de usar o time, eu prefiro pensar como se fosse um relacionamento, né? Correto. Então vamos Tá dizer que certo. o ortopedista, né, ele tem uma namorada, uma esposa, então aí ele vai sair fora, a namorada tem que confiar nele, entendeu? Ele vai num É isso aí. congresso, ele não vai fazer coisa errada. A É isso namorada aí. confia nele, entendeu? Da mesma Perfeito, não. maneira, poxa, se eu tô no congresso, minha esposa tá aqui, eu confio nela, entendeu? Porque eu sei que ela não vai fazer nada de errado, porque nós temos uma relação, É isso entendeu? aí. E Não, eu beleza, aí tá tudo concordo bem. 100%, sabe? Sabe o que eu falo Mas quando eu calma, mas começo? calma. E como é que tá Não, esse tá bom, lá relacionamento? vem, lá vem. Então Lá vem a vamos lá. briga. Como é que você acha que está o relacionamento hoje? Porque eu vejo você, poxa, com argumentos maravilhosos, sabe? Tudo Aí bonito, pô, né? tudo Tudo bonito, legal. explicando uma história bonitinha. E eu lembro de 2 semanas, sei lá, 3 semanas atrás, eu fui operar com o Leandro aí, a gente fez uma cirurgia juntos, né, Um Leandro? estaqueamento. Estaqueamento lá, osteonecrose de quadril. E Ai, aí, ai, ai. poxa, o cara tinha uma cenovite que ele queria infiltrar, e o convênio falou, meu, não vai infiltrar, e a gente infiltrou, né, Leandro? E Pro tipo, bono. pro Tá bono, bom, não vai. cobramos código a mais. Então, Aham. como é que tá esse relacionamento? Vai, manda real pra gente. Vamos Esse DR, namoro Certo, tá DR. bom? certo. Ou esse Não, ADR só pra mim que tá ruim? Vai. não, né? Puxa, não, você tem toda a razão, tá? É triste, mas sabe o que eu costumo falar? Duas coisas. Primeiro, as operadoras, os convênios, eles nivelam por baixo. Então, a gente parte do princípio de que todo mundo está fazendo errado. A gente entra ali, vou começar a auditar, deixa eu caçar o que está errado. Não deveria, tinha que ser o contrário, tinha que ser a confiança, mas não é. E sabe por que que não é? Porque, infelizmente, tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada. Enquanto a gente realmente tenta, preza pela técnica, busca coisas embasadas, como o André comentou, busca tecnologia que tenha sentido, que realmente justifique, talvez, um custo um pouco mais elevado inicial, mas que médio e longo prazo se pague ou até seja superior às outras, em muitos casos a gente não vê isso. A gente vê alguma coisinha que foge das regras, que foge da ética, ou que ali o papel do médico auditor não é do detetive. Mas a gente entende talvez algumas coisas que podem estar acontecendo por trás de uma guia.
Então, assim, a gente acaba sinalizando, a gente acaba discutindo, e realmente esse relacionamento, na maioria das vezes, ele já começa baseado na desconfiança, o que não é legal. E aí acontece o que eu falei no começo, né? A gente acaba nivelando por baixo. Se eu vejo, operadora, né? E aí o médico auditor tem papel nisso. Se eu vejo que todo mundo está pedindo infiltração, todo mundo quer colocar a viscosuplementação sem ter uma evidência, fazendo vezes 10, fazendo vezes 20, e é todo mundo, vem como se fosse ondas, vem moda do código, da associação, do material. A operadora fala, opa, não, eu consigo segurar. E aí o que a gente tem de apoio, e o médico auditor participa nisso, é a ATS, Avaliação de Tecnologia em Saúde. Normalmente eu embaso quem faz análise de dados, eu participo desses projetos, isso realmente é o que eu mais gosto dentro da auditoria, não é avaliar a guia, mas é poder participar desse processo um pouquinho mais macro, e eu tento criar uma regra, só que é local, isso não é ANS, isso é realmente operadora a operadora, que me fala assim, olha aqui, todos os cooperados, todos os associados, tudo aqui, não vai fazer isso por causa disso, porque a literatura me traz, no momento de hoje, tal nível de evidência, então eu não vou pagar. Aí ela te coloca aquela norma. Mas, só lembrar que existem as exceções e as concessões. Então, o outro lado também precisa estar jogando o jogo, precisa estar no relacionamento de confiança. Se você trouxe esse exemplo, né? Poxa, vocês tinham paciente que tinha indicação, que queria infiltrar, que queria sinovectomia, enfim, o que for. Conversa com o auditor, para existir essa linha aberta. Se não existir, se não estiver funcionando, alguma coisa não está legal. Seja na operadora, seja em qualquer lugar. Você tem que ter um acesso por telefone, você tem que ter um acesso por e-mail, você tem que ter um sistema, um aplicativo, o que for. Mas, inclusive, a conversa do médico solicitante é com o médico auditor. Eles prezam muito por isso, é médico a médico. Quando a gente tem colegas enfermeiros, colegas da farmácia que fazem o PME, que estão lidando com a guia e tem uma demanda do médico, eles transmitem para o médico auditor. O médico solicitante conversa com o médico auditor e vice-versa. Se eu tenho uma demanda, não adianta eu conversar com a sua secretária que cadastrou a guia. Não, eu preciso conversar com você. Mas ele está em viagem. Eu vou ter que esperar, e algumas vezes vai expirar o prazo, mas eu preciso conversar com você. É médico para médico. Até porque as tratativas de, eu concordo, eu discordo, eu preciso disso, etc., elas sempre são gravadas, elas sempre são registradas e elas têm embasamento depois jurídico. Porque se a coisa vai para o último desfecho, retomada, as ligações são gravadas, os e-mails são registrados, para que aquilo seja realmente falar, não, ele falou isso, foi colocado isso, teve tal aceite ou teve tal discordância, e aí cada um dos lados se posiciona bem nesse sentido, sabe? Bem Mas legal. você está certinho. Só que, Super. infelizmente, a gente começa já do negativo para tentar positivar, quem sabe, algum dia. Só o último comentário, tá, Léo? Fala, claro. Eu sempre falo assim, eu gostaria muito, e quem sabe um dia a gente chega lá, que não precisa da auditoria. Seria ótimo, seria excelente. Tudo roda certinho, todo mundo pede o que precisa, todo mundo ganha melhor pelos códigos, os materiais são excelentes, funcionam para todo mundo. Mas não é o que acontece. E, infelizmente, as coisas ainda estão caminhando para o lado contrário. Quem sabe, talvez, associando realmente esses modelos de inteligência artificial, RWE, não sei se vocês lidam muito com isso, mas para quem está ouvindo também, RWE é uma metodologia, Real World Evidence. Ele pega a medicina baseada em evidência e ele associa custo-efetividade. E a gente tenta manter esses modelos, Big Data, né, para tentar ver o que faz sentido em tempo real. Então, eu tenho atualizações constantes, para talvez hoje eu falar assim, não, esse procedimento de viscosuplementação não faz sentido. Talvez daqui uma semana ele faça, porque eu consigo acompanhar o paciente, a jornada do paciente, se ele está tendo melhor, se ele está tendo retorno, se ele está precisando voltar no pronto-socorro, se ele vai evoluir para uma artroplastia total, para uma parcial, enfim. Essa ideia de que o médico auditor coloque, olha, eu estou tendo muito disso, eu preciso ter uma análise desse ponto para que isso seja entrando no modelo de RWE, se vai fazer sentido ou não. E aí a gente talvez tira, com o passar dos anos, numa utopia, né, o médico auditor dessas briguinhas, né, que eu fico, não faz isso não, Leandro, poxa, olha aqui, que é bem Legal. chato, né, mas Não, faz mas parte. eu acho que a gente tem que ser otimista e utópico mesmo. Quem sabe a gente Isso chega aí. lá. E vou te ser honesto que, assim, super legal o que você falou, mas na prática, pelo menos na minha vivência, essa conversa não é fácil, assim, tipo, Tá porque certo. muitas vezes é só por e-mail, daí
vai, volta e demora, e daí tem a questão da data que você falou, às vezes Eu odeio. você Nossa, marca o quando pedem paciente, o assim, paciente quer operar, daí é difícil você lidar, tem hora que você fala assim, meu, literalmente, várias vezes eu falei, quer saber, foda-se, vamos fazer logo e resolver. azar, é isso aí. O Não, paciente tá na sabe, tua orelha, bom, né? eu estou dos dois Uhum. lados, né? Agora eu estou Você falando como sabe, auditor, então. mas eu faço assistência. Sim, Então, exato. muitas vezes, eu chego lá no meu dia de trabalho, se eu estou presencial, né, que algumas vezes outras vezes é remoto, enfim, e tem um bilhetinho lá. Favor ligar para o Dr. Leandro discutir a guia tal. Ah, não. Daquela, nossa, Lá vem. Aí você, exato. normalmente já são algumas figurinhas carimbadas que você já sabe a Entendi. história e já não faz sentido, mas é um desgaste. Legal. É, e quem me paga, a operadora, ela entende que é o meu papel, e realmente é. Então, Sim. talvez essa seja a parte mais chatinha, assim, que é como você falou, é muito bonito de falar, mas ali quando você tá, eu falo, Leandro, não usa essa prótese, aí você vai, eu não tô Mas, cansado, toda hora tem que ficar brigando por isso, toda vez vocês me falam a mesma coisa, né? Então, legal. azar de vocês é chatinho. Show. E agora eu vou. Hoje a gente sabia que a gente ia gravar com você, né, André? Então a gente abriu uma caixinha Sim. de perguntas lá no Instagram para ver se alguém tinha uma Ah, pergunta legal, para a auditoria. E a gente recebeu uma bacana. pergunta do Leonardo Coelho, que é residente de ortopedia atualmente. E ele fez uma Bacana. pergunta que eu já vou emendar um pouco mais, que ele falando. Perguntou assim: a descrição bem feita do procedimento valida o código? Então, acho que ele está perguntando mais a questão do pós, né, da glosa. E aqui eu vou emendar e no pré. Então, por exemplo, eu pessoalmente, quando eu vou fazer lá o relatório de uma prótese, do estaqueamento, como Uhum. o Noel falou, eu sempre fico na dúvida assim, se dá para fazer uma história meio ali pequenininha, um parágrafo, paciente com dor no quadril, raio-x mostra artrose, ou se eu preciso fazer um negócio assim, tipo, frente e verso, uma mega história Uma carta, um detalhada. livro. Se você como editor, você acha bom que você vê mais detalhes, você já fala, nossa, esse cara aqui tá me dando muito trabalho, eu vou até glosar o cara aqui. Como funciona essa questão dos relatórios? Quanto mais, não, perfeito, obrigado pela pergunta, é muito bacana. Inclusive, só aproveitando, o hospital que eu atuo na assistência, ele tem residência médica. Então, quando a gente conversa, e é SUS, quando a gente conversa com os residentes, na maioria dos casos, eles não têm noção Não de tem saúde noção. suplementar, não têm noção de auditoria, não sabe que daqui 2, 3 anos ele está caindo no mercado, Ah, e o mercado precisa da codificação, precisa, senão ele não vai ganhar, senão ele não vai pedir, não vai saber pedir uma cirurgia, não vai saber lidar com a auditoria. Realmente eu acho que pelo menos uma base disso precisaria passar pela residência médica. É legal que o colega já está um pouquinho antenado, assim, que vai ser a prática, que vai ser a vivência dele. Duas situações. Primeira situação, urgência e emergência. Urgência e emergência, chegou a fratura, para a gente é comum. Chegou a fratura de coluna, fratura de perna, fratura exposta, é uma urgência e emergência. Pela definição da ANS, aquele caso tem que ser resolvido em 24, 48 horas, senão vai gerar sequela ou mau resultado para o resultado ao paciente. Qual que é a prerrogativa disso? Faz. Ah, mas eu tenho que cadastrar a guia. Sim, mas a guia tem que estar feita. Não adianta o colega falar assim, poxa, eu estou esperando autorização e eu cadastrei urgência e emergência, mas já faz uma semana que o paciente está lá. Aí a nossa briga começa firme, porque então não é uma urgência e emergência. Cadastra como eletivo, mas sinaliza para a auditoria que precisa de uma análise mais rápida. Você pode pedir prioridade, mas o cadastro é eletivo, porque urgência e emergência é definição da ANS, 24, 48 horas, tem que ser feito. Como o colega colocou, se valida o código ou não. Muitas guias que são de urgência e emergência, elas são feitas, vem com a descrição cirúrgica e aí vem o pedido, já vem junto, vem o pedido dos códigos, o pedido dos materiais e vem realmente a descrição cirúrgica anexada. Eu fiz isso normal, documento de descrição cirúrgica que a gente faz quando normalmente termina a cirurgia. Cabe ao médico auditor olhar se aquilo bate, e isso a gente faz até na pré, isso não vai para pós. Por mais que já tenha sido feita a cirurgia, o sistema inteiro entende que aquilo ali é como se fosse uma pré, não é uma conta final. Ele entende que é o começo da internação do procedimento, mas ele já deveria ter sido feito. A fratura já tinha que ter sido operada, era uma fratura exposta, era uma fratura compartimental, enfim, tinha uma situação que realmente justificava a urgência e emergência. E aí o auditor pega aquilo ali e se o código está bem descrito na descrição cirúrgica, a gente tem uma questão de sobreposição, né? Então, não adianta eu colocar assim, eu tenho o código de fratura, existe lá um númerozinho certinho do código de fratura, só que para eu tratar uma fratura, eu preciso abrir a fáscia. E aí eu coloco o código de abertura de fáscia. Eu preciso afastar um nervo que está no trajeto, eu coloco o trajeto de afastamento do nervo.
Não, isso não existe. O código de maior porte, de maior procedimento, é o que vai englobar todos. Eu não posso quebrar a guia nos meus procedimentos. Então, por mais que o colega descreva tudo, aberta a face, afastado o nervo, até cheguei à fratura da tíbia, enfim, eu vou pagar a fratura da tíbia, porque isso realmente é um código de maior porte que engloba os passos cirúrgicos. Não tem muito que a gente brigar quanto a isso nos dois lados. Porém, se existe uma situação específica que dentro da cirurgia ele precisou fazer alguma coisa a mais que não tinha pedido antes, e explica, e foi feito tal etapa, cabe ao médico auditor acreditar nele. A gente não tem essa ideia de falar, nossa, será que ele fez mesmo? Será que ele abordou outro compartimento porque... Ou será que não, ele só faz isso para ganhar? Não. Aí é a consciência de cada um. O médico auditor está escrito lá, está bem fundamentado, faz sentido. Não tem nada que está fugindo, está autorizado. Então, está bem descrito, está bem posicionado na codificação, está tudo ok, não tem nenhum problema. André, uma dúvida que eu tenho foi até um corte que a gente fez num outro episódio, por desconhecimento meu, mas assim, como residente eu nunca aprendi, e como médico que atende, eu concluí minha residência, para aí que eu vou fazer as contas aqui certinho, 2009. A gente se perde, né? Então já tem um tempinho, mas eu também nunca aprendi a lógica dos códigos ou como codificar. Assim, nunca foi falado, eu nunca vi um material, eu nunca li um artigo. Sim. Qual que é a regra do jogo? Sim, e a sensação que dá, né? Eu até fiz uma brincadeira, parece um idioma que você não conhece. Sim. Então você está falando uma língua e você simplesmente queria, parece que você simplesmente queria fazer assim, olha, uma fratura de fêmur, eu vou fazer a cirurgia e eu vou receber tantos reais. Parece muito mais claro o objetivo. Uhum. E vou usar uma palavra mais forte, e honesto até. Claro, 100% de acordo. Transparente, e aí né? Vem a coisa da auditoria, como você falou, e é óbvio, eu não estou falando de você, mas o auditor é uma figura que está ali defendendo o interesse do convênio ou da fonte pagadora, vamos chamar dessa maneira. Certinho. Existe um espaço para uma auditoria do médico? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que existe uma empresa que eu vou lá e eu vou fazer minha fratura. E eu falo para ele assim, olha, fiz uma fratura de fêmur. Monta aí o relatório para mim, coloca os códigos e manda lá para o convênio. E se tiver conversa, você conversa com eles. Porque parece uma coisa muito desigual. Sim. Parece que eu estou indo brigar numa língua que eu não sei falar. André, eu até já tive assim alguns desprazeres de alguns colegas retornarem dizendo assim, eu não vou conversar com o advogado. Falo, opa, eu não sou advogado, eu sou médico, meu CRM está aqui, inclusive a gente se identifica, tá? Vai meu nome, vai meu CRM, vai minha especialidade registrada, meu RQE, tudo certinho, todos os pareceres, porque inclusive também é regulamentação do conselho. Então, o que acontece realmente é isso, é uma dificuldade de conversa, uma dificuldade de linguagem. Sabe por que eu acho que não cabe uma espécie de consultoria? Porque legalmente, juridicamente, eticamente, o responsável pelo pedido, pelo papel, pelo sistema, é o médico solicitante, é quem avalia o paciente. Então, você talvez não cabe uma espécie de terceirização. Você até pode ter uma questão interna de talvez um expert em códigos conversar com você e te dar algumas dicas, o que talvez passe, o que talvez não passe. Desconheço esse tipo de serviço, quem sabe aí tem uma oportunidade de mercado, hein, Leandro? Você já conecta com o HackMed aí, já traz algumas coisas a mais, mas basicamente assim, alguém que possa talvez terceirizar esse tipo de serviço não existe. A gente só não comentou. Pois não. Desculpa, André. Não, porque, assim, muitas vezes, quando eu leio os códigos, eu sei a cirurgia que eu preciso fazer, mas aquele código não quer dizer a mesma coisa. Sim. Parece que não existe a tradução exata para aquela parte técnica. Talvez seja um tradutor. Sim, assim, sim. Fala nessa língua. O que a gente tem, na verdade, é a nossa tabela, né? Então, vocês comentaram, a gente falou um pouquinho no meio da nossa conversa, né? A gente tem algumas tabelas que trazem os códigos e elas têm algumas descrições sucintas ou realmente resumidas do que aquele código significa. Com o passar de alguns anos, e isso tem sido cada vez mais rápido, as codificações não acompanham os procedimentos, os materiais, os valores,
eles realmente têm uma certa defasagem. De vez em quando, a cada 2 anos, é para a gente ter algumas renovações considerando a ANS. A gente fala de rol da ANS, o que tem cobertura, o que não tem cobertura, qual é a regulação, tem regra, não tem regra pela ANS. Mas muitas vezes a ortopedia não é contemplada. Talvez os colegas não saibam, e eu vou deixar como um dos últimos termos aqui. Não sei se vocês já ouviram falar, DUT, quem conhece DUT? Isso é uma coisa que eu não sabia antes de entrar para a auditoria. Não conheço. E essa é uma coisa Não essencial. DUT quer dizer Diretriz de Utilização. Se vocês colocarem no Google DUT, ANS, pode colocar 2022 que vai vir a última versão. É uma série de regras, hoje acho que tem 150, 160 procedimentos ou códigos que tem diretriz. Desses 160, 158, acho que tá, é porque teve uma atualização recente também. Sabe quantos que são ortopédicos? Que é risotomia em coluna. É o único. E lá tem muita coisa de genética, tem muita coisa de cardio, tem muita coisa de exames de imagem, tem muitas regras de... realmente, ele coloca assim, pede tal exame. Quais são os critérios para... Toxina botulínica entra também um pouquinho na ortopedia. Então, são os dois que a gente pode ainda aplicar. Quando eu tenho DUT, gente, não tem o que dizer. Tem a DUT. A DUT é a diretriz. Ela fala, se tiver esse critério, tá ok. Se tiver isso, não pode e não vai ser coberto. Só que a ortopedia é muito visada porque as diretrizes não colocam regras para os procedimentos ortopédicos. Então fica muito nessa, deixa eu entender o que vai acontecer, deixa eu ver se isso aqui cola, deixa eu ver se isso aqui se adequa. E vai quase que na interpretação técnica de cada um. Por isso que essa conversa com a auditoria deve acontecer. Mas para deixar claro, tá? Assim, só para o pessoal sim. que... o código de uma fratura de clavícula Correto. é o mesmo de uma fratura da escápula. Assim, para quem não está acostumado, talvez seja a diferença entre correr 100 metros ou correr 42 quilômetros. A técnica, o que você precisa, o tempo cirúrgico, a complicação, e no final você vai ganhar a mesma coisa. Você ganha a mesma coisa. É cruel. É injusto. É injusto. Sabe por quê? A gente não conhece quem fez os códigos e tá lá, fratura, luxação, fratura e ou luxação da cintura escapular. E aí eu, como médico auditor, eu vejo aquilo ali. Pode ser uma luxação clavicular, pode ser uma fratura de clavícula, pode ser um número 2 partes, 3 partes, 4 partes, explodido, mas o código é o mesmo. Eu como médico auditor, não tenho o que fazer. Quando o colega vem brigar comigo, poxa, mas você só quer me autorizar esse código, eu falo assim, olha, tem que, infelizmente, discutir com quem faz os códigos. Não sou eu. Aí, no caso, é quem compõe tabela. Algumas vezes acontece, e é aquela questão, de novo, do bom senso, né? Poxa, eu estou com um código único, mas é uma fratura complexa, que eu fiz uma tenotomia, que eu vou descrever uma tenotomia, por que eu fiz, etc, etc. Cabe, tá? Não precisa, não vale a pena, não é legal que o auditor fala, não, você só tem aquele código de fratura porque a fratura inclui a tenotomia. Não, gente, aplica o bom senso. Deixa o colega fazer o que é justo, né? O que é mais transparente, o que é mais adequado. Então, a auditoria médica, e principalmente ortopédica, ela deve colocar muito disso, senão realmente a nossa qualidade de auditoria ela realmente fica mais baixa. E aí volta lá no comecinho, né? Eu não posso ser penalizado como médico auditor por estar fazendo o correto frente à técnica que o colega está aplicando. Até hoje, graças a Deus, nenhuma operadora questionou essas questões de bom senso, de poder fazer esse meio de campo de um modo um pouco mais adequado, para a gente não falar de outra forma. Mas existem os dois lados, né? Existem também os exageros, etc., que a gente vai brigando no sentido oposto. Boa. Cara, que legal, André. Aprendi um monte aqui. Acho que é daqueles episódios que a gente vai ouvir mais de uma vez. Nunca tinha ouvido falar de DUT, eu vou ficar de olho. Muito bacana. Olha, DUT é legal, cara. Legal. Sabe, até vou te falar, veio muito forte na Covid, tá? Então os colegas, até médicos, amigos, falam, por que o convênio bloqueou o meu PCR? Bloqueou... Calma, gente, tem DUT, vai olhar. Entendi. E aí falava lá, poxa, você tem tanto tempo de sintoma, não cabe o PCR. Aí não tem mais o que dizer. Entendi, interessante. E agora a gente vai para nossa parte aqui do podcast, onde a gente indica livros, filmes, podcasts, o que a gente quiser. E vou começar com o Noel, que depois de alguns episódios aí quieto, resolveu indicar alguma coisa hoje. Manda aí, Noel. Exatamente, depois de um longo período aí de fraldas e choros que continuam a propósito, eu vou indicar um documentário da Netflix que não tem absolutamente nada a ver com o episódio de hoje, mas é 1 horinha e eu gostei.
Então, nunca deixe de sonhar a vida e o legado de Shimon Peres. Na verdade, ele é um político israelense que, nesse documentário que ele é narrado pelo George Clooney, então é bem interessante, conta toda a história desse grande estadista, né? E, putz, é muito legal, porque, resumindo, você acha que o cara, né, sempre foi seguido por todos, mostra todos os altos e baixos da vida dele, como ele realmente, às vezes, estava super por cima e, de repente, 2 anos depois ele está por baixo. Então, é um documentário bem legal, eu recomendo. Então, eu vou até trazer uma indicação de livro. Eu estou no meio, na verdade, no meio para o final, mas acho que já vale a indicação bem segura. E até por coincidência, Leandro, nosso colega Master Mega do HackMed, Cauê, já indicou esse livro também. Eu já estava lendo e depois ele trouxe e troquei uma ideia com ele sobre ele rapidamente, é bem bacana. O livro chama Originais, Como os Inconformistas Mudam o Mundo. Não sei, não lembro dele ter sido trazido no MAG, mas se ele veio já, eu peço desculpa. Do Não Adam veio, Grant, inédito. é bem bacana, ele tem alguns exemplos bem legais, em vários sentidos que a gente pode aplicar, não só de empreendedorismo, mas assim, de ideias mesmo, de coisas que talvez a gente, como ortopedista como vocês, que compuseram esse grupo tão bacana do podcast já há algum tempo, e eu sei que vocês têm outras iniciativas também, que a gente talvez não fica ali naquela ideia da assistência 100% e ficar restrito. Lógico, a gente pensa sempre no paciente, mas esse livro traz bastante disso, assim, de pensar um pouquinho fora da caixa, de por que faz sentido trazer algumas coisas novas. Na auditoria isso cabe muito bem, então, como eu comentei algumas vezes, meu principal objetivo da auditoria não é ser o auditor de olhar códigozinho, olhar procedimentozinho, não, é de poder trazer algum tipo de mudança, nem que talvez não aconteça comigo, seja para as próximas gerações, mas que isso seja uma ferramenta para a gente chegar lá. E esse livro é bem legal, ele traz assim algumas inspirações com alguns exemplos e com algumas vivências do próprio autor que é bem bacana. Não é tão grande, quem tiver com essa ideia aí de mudar um pouquinho a direção, acho que fica uma indicação bem legal também. Boa, super obrigado, André, muito legal. E a minha indicação de hoje vai ser, acho que a menos cultural, a menos culta que eu já dei aqui, que é, hoje eu comprei o álbum da Copa do Mundo, e estou muito feliz com o álbum da Copa do Mundo, abri com meu filho tem 2 anos e 8 meses, até abri uma enquete no Instagram perguntando se o álbum era para mim ou para o meu filho, 80% respondeu que era para mim, não era para meu filho, e eles estão certos, mas eu colei as figurinhas junto com o Gabi, e foi divertidíssimo, quero colar mais. Tem uma crítica que agora a figurinha não é por número, é pelo time, é difícil de achar onde está no maldito do álbum, então essa é uma inovação que eu não gostei, mas recomendo a todos entrarem no clima da Copa com o álbum de figurinhas que vale a pena. André, super obrigado pelo papo, foi muito legal, te aprendeu um monte. A gente tinha falado que a gente ia falar sobre outros assuntos sem ser auditoria, no final nem deu tempo, então já fica o convite aqui para você voltar algum dia para a gente falar sobre cirurgia de coluna, falar sobre Curitiba, falar sobre inovação, falar sobre seu fellow. Muito obrigado e de encerrar, vou passar o microfone para você fazer alguma consideração final e falar um tchau para os nossos ouvintes. Pessoal, só tenho a agradecer, muito bom o papo com vocês, legal reencontrar um pouquinho o Xará, como a gente falou, tem alguns anos que, por coincidências da vida, a gente tinha conversado, mesmo que rapidamente. Já acompanho, já tive a oportunidade de falar antes com o Leandro pela própria iniciativa do grupo do HackMed, que eu já acompanhava o podcast, algumas outras iniciativas de vocês, LinkedIn, assim, são realmente fontes de inspiração, e poder fazer parte desse grupo hoje aqui, nesse bate-papo tão agradável, para mim é um prazer muito grande. Estou sempre à disposição, qualquer coisa. Não me xinguem muito, acho que vocês não mandam pedidos para Curitiba, se bem que hoje eu trabalho num sistema que tem uma parte de intercâmbio nacional, pinta algumas coisas de São Paulo de vez em quando, mas se aparecer meu nomezinho lá, conversa comigo, não tem problema, a gente vai estar de guarda baixa, vamos chegar a um consenso também. Mas só tenho a agradecer a todo mundo pela paciência. Obrigado por trazer esse tema, acho que é bem legal. Talvez não faça parte tanto do nosso dia a dia na assistência ali, mas faz parte da nossa experiência prática e tem o seu papel ainda, né? Talvez daqui a alguns anos, se tudo der certo, não. E, gente, brigadão, uma boa noite a todos, boa noite, boa tarde, bom dia quem estiver ouvindo depois. E contem comigo sempre que puder colaborar em alguma coisa. É muito legal poder fazer parte com vocês dessa iniciativa do podcast também. Boa. Muito obrigado. Show, André, muito obrigado. Obrigado ao nosso André, obrigado ao Noel, obrigado ao Matheus, obrigado ao Bruno, obrigado a você que está aqui ouvindo, assistindo a gente. Em breve a gente volta com mais episódio do Muito Além do Gesso.
Até a próxima.